Boa noite, amigos do Facebook. Estamos mais uma vez numa live para tratar de um tema interessante, muito importante, que que está sendo, na verdade, bastante debatido, que é as eleições 2020, todas as alterações que decorreram em razão da pandemia. E antes de adentrarmos efetivamente no assunto, eu quero agradecer, doutor Lucas Lazari, pela sua presença, pelo convite, ter aceito o convite de conversarmos sobre esse assunto tão importante. Doutor Lucas Lazari, que tem experiência no direito eleitoral e, além disso, advoga, labuta nessa área, é especialista em direito eleitoral, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. Doutor, olha só esses dados que nós temos até o momento. Ontem, efetivamente, que eu fiz a pesquisa. Considerando que a pandemia chegou em fevereiro aqui no Brasil, efetivamente, desde então nós temos, ontem, 111 mil mortes confirmadas, mais de 3 milhões e 460 mil pessoas infectadas, a média que nos últimos dias até caiu para 989 óbitos nos últimos 7 dias, e no último dia, que seria ontem, nós tivemos confirmados 48.541 casos. É um número bastante expressivo. E desde então, o senhor que labuta nessa área, nós tivemos N propostas com relação às eleições. Desde a prorrogação dos mandatos, prorrogados até janeiro, para depois, posteriormente, então, a eleição, voto por celular, até isso chegou, a alteração efetivamente da data da eleição e, de fato, a emenda constitucional 107 deste ano, que alterou a data das eleições para o dia 15 de novembro e algumas outras decorrências. Doutor, a palavra está com o senhor. Boa noite, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Boa noite também a quem está nos acompanhando. Penso, Carlos, que a Justiça Eleitoral está vivenciando, na verdade, não é que vai vivenciar, está vivenciando um dos maiores desafios da sua história. Eu digo isso porque a Justiça Eleitoral ela tem uma função jurisdicional, que todo tribunal possui, ou seja, uma função de julgar processos, mas ela também tem, e na verdade talvez seja a principal função dela, que é a função administrativa, que é de organizar as eleições. E neste ano, o Poder Judiciário brasileiro, a Justiça Eleitoral especificamente, diante desse grande desafio de organizar uma eleição em todo o território nacional em meio a uma... eu penso que, dentro do possível, se chegou à melhor medida, ou seja, se adiou as eleições, mas se manteve o calendário no sentido de que os eleitos lá em 2016 concluirão seus mandatos em 31 de dezembro deste ano, ou seja, não haverá prorrogação de mandatos, o que seria muito ruim, porque seria um desprestígio à soberania popular, uma vez que os eleitos lá naquele pleito de 2016 foram eleitos para um mandato de 4 anos, e um dia a mais que fosse de prorrogação de mandato significaria um mandato exercido de forma sem a autorização popular para tanto. Então, felizmente, se conseguiu manter dentro do possível a normalidade. Eu, particularmente, acho ruim, uma das poucas pessoas perceberam, mas teve uma alteração relativamente significativa, que é com o segundo turno da eleição, onde ocorrerá, no Rio Grande do Sul são 5 municípios que podem ocorrer. O segundo turno, que era de 3 semanas, que pelo calendário normal seria de 3 semanas, nesse ano será de apenas 2 semanas. Eu acho isso uma modificação para pior. Eu acho o segundo turno é um momento importante, porque são apenas 2 candidaturas, e quanto mais tempo houver, mais tempo terá para esse debate ser feito. Mas dentro do cenário, eu penso que se chegou a um bom termo, e felizmente teremos eleição ainda nesse ano de 2020, e a data os eleitos tomarão posse na data que deveriam tomar, ainda que mesmo que pandemia não acontecesse. Doutor, o senhor acompanhou, esse debate desde o início, porque se estabeleceu a seguinte situação.
Num primeiro momento, achava-se que a pandemia não ia durar tanto tempo e depois começou a apertar o calendário e viu-se que, de fato, o tempo estava escoando, né? E daí acompanhei um pouco, acompanhou acho que muito mais a questão dessa desenvoltura que chegaram a esse consenso de manter as eleições e só adiar a sua data. Quais são as principais alterações que nós tivemos, então, com essa data? O senhor já falou, por exemplo, do tempo do segundo turno, que diminuiu uma semana para, então, 2 semanas. E dentro dessas alterações, quais são as principais que o senhor poderia pontuar, tanto por parte dos partidos, né, dos candidatos, quanto também para os eleitores? O que o senhor poderia pontuar para nós? Eu acho que a alteração aconteceu porque, como boa parte dos prazos tem como a data da eleição, principalmente os prazos de convenção, os prazos de início da campanha eleitoral, os prazos de desincompatibilização, se entendeu, até acredito que de forma equivocada, mas se entendeu de que se deviam caminhar juntos. Porque nada impedia de que as convenções fossem mantidas na mesma data, inclusive acho que seria uma experiência interessante de ser feita, de fazer as convenções mais distantes da data do início da campanha, porque mais prazo haveria para a Justiça Eleitoral poder julgar os pedidos de registro. Mas se entendeu por também alterar a data das convenções, que vão iniciar em breve, as convenções em breve vão iniciar. Se permitiu, aí não foi por lei, foi por decisão do TSE que as convenções aconteçam de forma virtual, que é uma novidade desta eleição, poder as convenções serem realizadas de virtual. E quanto aos prazos de desincompatibilização, o último prazo que passou foi do dia 15 de agosto, que era o prazo dos servidores públicos, e os demais prazos que já haviam passado antes da aprovação dessa emenda se entendeu por mantê-los, ou seja, os prazos que já haviam transcorrido antes da aprovação da emenda acabaram não tendo a sua data alterada. Nós tivemos, então, até 3 ou 4 de abril, quem já tinha saído das funções para desincompatibilizar, né? E daí, após, quem ainda não havia saído, manteve-se aquela data, e após, então, agora, até 11 de agosto, se não me engano, não foi? Foi semana passada. 11 de agosto era o prazo para os candidatos que trabalham no rádio e na televisão como apresentadores ou comentaristas. Isso, e 15 de agosto foi o prazo dos servidores públicos. Servidores públicos. Eu conheço o caso de secretários que não se desincompatibilizaram pensando que com a mudança da data da eleição iria mudar também a data desse prazo. Mas aconteceu que o Congresso entendeu que, como esse prazo de desincompatibilização é de 6 meses e a emenda foi aprovada depois de ter transcorrido aquele prazo que era inicialmente 4 de abril, esse prazo não foi prorrogado. E o senhor viu essas ideias propostas que agora surgiram? Por exemplo, eu vi que agora está tramitando uma proposta legislativa de, nas próximas eleições, fazer um voto por celular. Discutiu-se até voto novamente manual e não por urna eletrônica. O senhor acha que é possível propostas nesse sentido, ou apenas esse período assim maluco que nós estamos vivendo em razão da pandemia que gerou esse sentimento de que tem que alterar, de tem que ser diferente? Olha, a internet ela é muito útil para muitas coisas, tanto que nós estamos aqui agora conversando. Eu estou em Porto Alegre, você está no litoral do Rio Grande do Sul, mas poderíamos estar em qualquer local do mundo que a internet nos permite esse tipo de contato. Mas certamente o ato de votar numa eleição que se entende que o voto deva ser secreto, eu não entendo como ser possível fazer o voto pelo celular, pela simples razão de que não há como garantir a confidencialidade do voto se o voto for para o celular. A gente, enfim, tem muitos conselhos que fazem eleição por celular, até acredito que a OAB vai em breve deve fazer a votação por celular. O Grêmio Internacional, por exemplo, fazem a eleição dos seus presidentes pelo celular, quem quiser, mas são eleições em que o voto não é secreto. Uma eleição que o voto é secreto, que garantia a gente tem, por exemplo, que em regiões em que se sabe que o crime organizado disputa as eleições e faz domínio territorial
para eleger os seus candidatos, que garantia que a gente tem que essa pessoa vai votar na sua casa, não vai votar com uma arma apontada na sua cabeça, obrigando a votar no candidato X, ou de que essa pessoa vai ser obrigada a fazer um print da sua tela na hora do voto e enviar ou para a pessoa que comprou seu voto, ou para a pessoa que tá lhe ameaçando por conta dela viver num local em que há uma mistura de crime com política. Então, essas propostas de voto por celular, eu acho que elas são muito úteis em muitas questões, mas não numa questão em que se deseja, em que até mais do que deseja, em que é necessário que se garanta o sigilo do voto. O Congresso, os parlamentos como um todo, estão fazendo votações virtuais, e talvez isso tenha vindo para ficar. Nesse Não sentido estou dizendo que as das centrais sessões, não né? tenham que voltar a serem presenciais, mas talvez seja o Sim. caso de não obrigar o parlamentar a ir, por exemplo, até Brasília. Por que não permitir o parlamentar não fazer sessões híbridas? Ou seja, os parlamentares que querem ir para o Congresso poderem ir e os que não querem ir ficarem nas suas bases e poderem votar por celular. Eu não veria problema quanto a isso, porque esse é um voto que é aberto. Mas Sim. a população como um todo votar por celular, isso acontece apenas uma democracia do mundo, que é a Finlândia. Enfim, os Estados Unidos vão ter eleição agora e não tem voto por celular, até tem voto por correio, que não é um voto presencial, mas é um voto em que há mais defesa do sigilo do voto do que o voto pelo celular, em que é possível o eleitor fazer comprovação do candidato em que ele depositou a sua opção. Até o senhor entrou num ponto que eu ia lhe perguntar, se nós estaríamos hoje, o Brasil, preparado para essa discussão, porque também surgiu discussão no sentido do voto nos Estados Unidos, que não é obrigatório, ser possível pelos Correios. Mas, como o senhor disse, a discussão, primeiro que a forma de eleição é diferente, não é que nem a nossa, que é a eleição de delegados, os delegados aí, quanto mais delegados o candidato tiver, ele será eleito, né? E a importância, cada delegado tem uma importância diferente nos estados. O senhor acha que no Brasil, que na última eleição, por exemplo, na eleição majoritária para presidente, outros cargos, se discutiu inclusive de possibilidade de fraude, né? Se levantou isso. O senhor acha que nós estamos preparados para essa discussão de uma maneira diferenciada de votação, de realmente exercício da democracia, inclusive de que não ser obrigatório o voto? Eu penso que o voto obrigatório, ao contrário do que se pensa, ele não é uma imposição para o eleitor, ele é uma garantia, já que somos 8 advogados, o voto obrigatório é uma garantia do exercício de um direito. Mal comparando, ele seria como o habeas corpus está para a liberdade. Por que eu digo isso? Porque imagine se o voto for facultativo, como é que pode, que argumento teria, por exemplo, uma trabalhadora doméstica, teria um garçom, teria um médico, teria um policial, que são profissões que trabalham aos domingos, que argumento eles teriam para avisar os seus empregadores, olha, eu vou chegar um pouco mais tarde hoje porque eu vou votar, ou eu vou ter que sair um pouco mais cedo porque eu vou votar. Sendo o voto obrigatório, essas pessoas que trabalham aos domingos, elas têm muito mais condições de exercer um direito seu, que é o voto. Eu estou dizendo nessa questão. Agora, quando nós formos para pensar, por exemplo, em regiões em que o crime organizado domina, se mistura com a política e domina territórios, isso é muito mais forte ainda, porque imagina a seguinte situação: poderia um miliciano, por exemplo, ordenar casas tais, tais e tais, ninguém vai votar amanhã. Sendo um voto obrigatório, o morador dessa região ele tem mais condições de exercer o seu voto sem o medo, quanto a isso. Tanto que a pena para quem não vota eu ia dizer que é quase simbólica, mas na verdade é uma pena simbólica, porque a pena que não é simbólica, que é não poder assumir concurso público e não poder tirar passaporte, ela é uma pena que o eleitor, pagando uma taxa que varia entre R$ 2 e R$ 5, uma taxa muito pequena, ele fica liberado dela. Então, na verdade, o que nós chamamos de voto obrigatório é uma garantia do direito do exercício do voto, e não vejo razão para se alterar isso. Ninguém que deixa de votar acaba tendo grandes prejuízos na sua vida. Pode inclusive justificar, e a justificativa pode ser feita inclusive pela internet,
mas se não quiser nem votar e nem justificar, basta pagar essa pequena multa que vai estar liberado de todas as consequências que o não exercício do voto traz. Então, eu considero uma boa regra que nós temos no Brasil e não vejo, no momento, razão para alterá-la. E o mesmo vale para mim, sei que não perguntou sobre isso, mas o mesmo vale para mim, por exemplo, a eleição da OAB. A eleição da OAB tem voto obrigatório, e como é que fica o advogado que é empregado de um escritório? Como é que ele faz para exercer o voto se o voto não for obrigatório? Como é que ele vai contar para o seu chefe que ele vai chegar um pouco mais tarde no dia, porque ele vai ter que ir lá pegar uma longa fila para exercer o seu direito ao voto? Então, o voto obrigatório, repito, ele está para o voto como o habeas corpus está para a liberdade. Ele é uma garantia do exercício de um direito. É importante isso que o senhor salientou, porque é uma visão diferenciada nós tratarmos como uma garantia do exercício da soberania popular. Porque se ele fosse facultativo, bom, então também não faço eleições, já que o voto é facultativo, as pessoas também não vão querer votar. Então, realmente é uma impressão bastante que justifica, né, isso que se discute a toda a eleição, surgir agora ainda mais. No tocante a essas eleições, nós, com a questão de distanciamento social, as pessoas só saindo de casa realmente para aquilo que é imprescindível, os trabalhadores dentro da sua liberdade e também a obrigatoriedade de ter que comparecer ao trabalho, trazer o seu ganha-pão, ela vai trazer a diferença de não ter o corpo a corpo, né, do candidato, dos candidatos ali, a prefeitos e vereadores. O senhor acha que isso impacta significativamente? Ou seja, não tendo esse corpo a corpo, me parece que outros meios que antes eram mais secundários, como a internet, as redes sociais, eles vão ter maior importância. Como é que o senhor vê essa diferença? Olha, eu penso que a pandemia, na verdade, ela está acelerando um processo que era inevitável, que era do mundo digital crescer cada vez mais. Até pouquíssimas eleições passadas, quando eu digo pouquíssimas, eu estou falando da eleição de 2016. A gente tinha a percepção de que o candidato que não tivesse tempo de rádio e de televisão era um candidato completamente pouco competitivo, um candidato que não teria condições de fazer a sua mensagem chegar aos eleitores. E o contrário também era verdade. O candidato que tinha muito tempo de rádio e de TV era considerado um candidato, não, se não imbatível, pelo menos um candidato muito forte. As eleições de 2018 alteraram muito essa percepção de que é possível, de que o tempo de rádio e televisão não é que ele não é desimportante, pelo contrário, ele é muito importante, mas ele deixa de ser algo que decide a sorte dos candidatos, porque a internet já estava naquele momento fazendo a sua força, ocupando o seu espaço e impactando a opinião pública. E eu penso que agora, nesse ano de 2020, se fortalece, porque nós estamos mais tempo conectados, nós estamos mais tempo usando conectado na internet, conectado seja via desktop, seja via celular, e isso tem, sem dúvida alguma, trazer impacto para a eleição. Eu não acho que o corpo a corpo perde completamente a sua força, principalmente na eleição de vereador. Eu acho que na eleição de vereador em municípios pequenos, os candidatos vão dar algum jeito, usando máscara, enfim, de visitar os seus eleitores em potencial, porque a internet ela substitui muitas questões, mas as relações humanas, muitas questões a internet não consegue substituir. Então, eu penso que um pouco de eleição presencial certamente acontecerá. Bom, dentro dessa perspectiva, nós também temos alteração de prazos, a questão de distanciamento, uma ansiedade também, pelo menos aparente, dos candidatos em querer mostrar o quanto antes, porque isso também é novidade. Se é novidade para o eleitor, até pouco tempo a novidade era, ou ainda é a biometria, né, que em muitos municípios sequer conseguiu chegar a um mínimo, né, de biometria, e acho que não vai ser exigido esse ano, pelo que se soube, do TSE, né? Exatamente. Há uma ansiedade por parte dos candidatos em querer mostrar seu nome cada vez antes, e isso e aquilo. Com relação à propaganda extemporânea,
né, que às vezes é um pouco mais velada, às vezes um pouco mais direta. Dentro da sua experiência, o que o senhor tem para nos dizer, nos mostrar, e também trazendo essa relação agora com esse período de 2020? Olha, a chamada propaganda antecipada, se nós vamos ver um pouquinho da história recente das eleições no Brasil, até 2014, aquela eleição de 2014, o pré-candidato, ou seja, esse momento anterior ao início da campanha eleitoral, ele saía na rua, dava bom dia para um eleitor, ele corria o risco de um promotor, de um adversário, caracterizar aquilo como uma propaganda antecipada disfarçada e pagar algum tipo de multa. Aí nós chegamos em 2015, o Congresso muito impactado pela Lava Jato, que estava no seu auge naquele momento, a Operação Lava Jato, decide que era necessário baratear as campanhas eleitorais, que entendia que uma campanha eleitoral cara era um dos motivos pelos quais acontecia corrupção, porque os financiadores da campanha posteriormente tinham, para recuperar o investimento que faziam, acabavam faturando em contratos superfaturados, e decide o Congresso, naquele momento, encurtar a campanha pela metade. Por quê? É uma conclusão óbvia. Antes o candidato tinha que recolher recursos para gastar em cerca de 90 dias, se a campanha diminui pela metade, para cerca de 45 dias, em tese ele precisará arrecadar metade do que ele arrecadava antes. Mas, evidentemente, quando surge essa proposta, surge a crítica de que se a campanha for encurtada pela metade, os candidatos desconhecidos não terão tempo para se fazerem conhecidos e a renovação política tenderia a ser muito baixa. E aí digamos, o consenso que foi feito naquele momento é encurtar a campanha pela metade, mas tornar a pré-campanha menos rígida, ou seja, dar mais direito aos pré-candidatos de fazerem a sua pré-campanha. Então, eu diria que esse tempo de pré-campanha que nós vivemos hoje, o que os pré-candidatos não podem efetivamente fazer é pedir voto, mas todo o restante eles podem fazer. Inclusive, uma informação, aqui em Porto Alegre, o debate entre os candidatos à prefeitura vai acontecer dia 17 de setembro. E a campanha eleitoral, como a gente sabe, inicia só dia 27. No final. Ou seja, a Band corretamente leu a lei eleitoral e a lei eleitoral expressamente autoriza os pré-candidatos de participarem de debate. Então a Band corretamente pensou, por que eu preciso esperar o dia 27 para realizar meu debate se a lei expressamente autoriza os pré-candidatos de participarem de debates? Então, essa é digamos, antes nós tínhamos uma campanha maior, e quanto mais tempo de campanha, na minha opinião, melhor, mas Sim. Como nós tornamos a pré-campanha com menos amarras, nós estamos hoje num bom tom, eu acredito, que permite que, ainda que a campanha seja curta, tenha um tempo razoável para os pré-candidatos se fazerem conhecidos e apresentarem as suas ideias. Antes de continuarmos, doutor, eu quero mandar um abraço e um alô para o Matheus Pereira, que está nos assistindo, a Carla Spencer, desejou boa noite, e ela também mandou uma pergunta que é muito interessante, porque tivemos recentemente uma decisão do TSE até que afeta aqui o litoral. Gostaria que os doutores gostaria que os doutores comentassem sobre as candidaturas de mulheres laranjas. Isso é um tema bastante interessante, inclusive não só pelo respeito da cota, mas também porque agora o TSE está mais rígido, a justiça eleitoral mais rígida quanto a isso, né, doutor? Sim, o que aconteceu, eu vou dizer ainda, é porque você está no litoral, que é próximo, que se entendeu, voltando um pouco, a lei estabelece que os partidos têm que ter no mínimo, reservar no mínimo 30% de candidaturas para um determinado gênero. A gente fala cota de mulheres porque a lei, embora a lei fale gênero, ou seja, em tese não poderia uma chapa de 100% de homens, 100% de mulheres, Sim. perdão, é evidente que a lei tem claramente um caráter de incentivar a participação política feminina. E tem que ter 30% de candidatas mulheres. O que a experiência tem mostrado, infelizmente? Que os partidos não conseguem, quando não conseguem ter 30% de candidatas mulheres, eles, para não ter que eliminar candidatos homens dessa chapa, eles acabam escrevendo mulheres que na prática não são candidatas, são candidatas para constar, mas na prática não são candidatas. No caso de Imbé,
que o TSE julgou agora, o TSE entendeu que, havendo prova de que houve candidatas mulheres laranjas, ou seja, mulheres que foram candidatas sem serem de fato, anula-se todos os votos da coligação. Naquela época ainda podia coligação, agora não pode mais coligação para proporcional. Anula todos os votos. Eventualmente, até uma mulher pode ter sido eleita vereadora. E aí tem uma contradição, que a lei quer incentivar a participação política feminina. Uma mulher pode ser eleita vereadora, mas porque tinha na sua chapa uma mulher que foi laranja, no caso, ou seja, não foi candidato de fato, anula-se todos os votos e redistribui as cadeiras na Câmara. É um precedente bastante interessante, eu diria, inclusive, rigoroso demais, mas o que é... E é uma questão que agora com a pandemia a gente vai ter que analisar bastante, porque naquele caso se provou, de Imbé, que as mulheres elas foram candidatas sem saberem, o partido inscreveu elas sem elas saberem disso. Então, os partidos, para se preservar disso, eles têm que ter eles têm que pegar de todos os candidatos, mas principalmente das mulheres, um comprovante que elas estão autorizando o partido a inscrevê-las como candidato. Como fazer isso se nós vivemos numa pandemia e, em tese, os partidos não estão obrigados a pegar a assinatura presencial dos seus candidatos? É uma dúvida, a orientação que eu tenho dado sempre é de filmar a mulher, porque eu acho que um vídeo faz prova do desejo dela de ser candidata, ou seja, ela autorizando o partido a inscrevê-la como candidata. Mas sim, há essa questão. Entendeu-se também que o fundo eleitoral e o fundo partidário também tem que ser de no mínimo 30%, o que não significa que todas as candidatas mulheres, isso é uma dúvida, algumas candidatas mulheres acabam se entendendo equivocadamente. O partido não é obrigado a dar recursos para todas as candidatas mulheres. Nada impede que o partido que tem que deixar 30% do fundo eleitoral para a mulher e destine 30% de uma candidata única. Centre todo o recurso numa única mulher candidata. Mas ele tem, do total que ele for gastar, isso, claro, dos partidos que forem gastar, porque na maior parte dos municípios os recursos acabam não chegando, no mínimo 30% tem que ser de mulheres. E há o debate agora do TSE se essa cota também não tem que valer para candidaturas de negros. Mas isso ainda não foi decidido pelo TSE, então ainda não está valendo para esse pleito. É interessante também essa colocação, porque de fato víamos em outras ocasiões candidaturas que não eram realmente, não decorriam da vontade daqueles candidatos, o mesmo só para preencher, e um precedente bastante rigoroso, como o senhor disse, do TSE nesse sentido, ainda mais considerando agora esse período, né? De fato, acho que uma alternativa seria, então, essa gravação de vídeo, mas realmente é um precedente, eu acho até perigoso. O senhor chegou Sabe que em 2018 nós tivemos um recorde de candidatas mulheres a vice-governadora. Nós tivemos a vice-governadora e vice-presidente. Nós tivemos várias chapas presidenciais com mulheres na vice-presidência. E há uma razão para isso. Porque se entende que quando a chapa majoritária, ainda que seja na vice, tem uma mulher compondo a chapa, isso vale para o cômputo dos 30% que o partido tem que distribuir. Então, é por essa razão que nós tivemos muitas mulheres candidatas a vice-governadora, a vice-prefeita, e devemos ter nessa eleição também muitas candidatas a vice-prefeita. Eu sei eu concordo que o ideal é enfim, que as mulheres sejam candidatas porque querem ser, que os partidos valorizem elas por serem candidatas. Mas se os partidos que sempre tinham chapas majoritárias 100% masculinas começaram a abrir espaço para mulheres comporem a chapa junto, eu considero um avanço. Embora eu confesso que eu tenho minha dúvida, não chega a ser uma opinião sobre a efetividade dessa cota de candidaturas. Que a cota no recurso, não tenho dúvida de que é uma boa política, porque a cota no recurso ela incentiva as mulheres que efetivamente querem ser candidatas. Agora, a cota no registro da candidatura, me parece que a gente acaba criando constrangimento para as filiadas dos partidos políticos que eventualmente não querem ser candidatas, porque ser candidato não é a única tarefa que um militante partidário tem, e essa cota acaba, na minha avaliação, talvez gerando um constrangimento, mas eu não tenho uma opinião formada sobre isso, até porque eu gosto muito de conversar com as nossas amigas do direito eleitoral e todas têm uma opinião unânime sobre isso, então
elas por hora estão me convencendo do contrário, mas é uma dúvida que eu tenho bastante forte quanto a isso. Essa alteração com relação às coligações proporcionais, né, entre os partidos para a eleição dos vereadores, eu sei que essa discussão, eu acredito que mesmo com a alteração da lei eleitoral, não está superada, ela continua sendo discutida. E agora vai ser a primeira vez, né, vai ser essa experiência aí legislativa que vamos enfrentar, nessa transição de 2016 para 2020. O senhor acha que isso pode impactar nas eleições, privilegia aqueles que já são detentores de cargo eletivo, abre um espaço para aqueles que ainda não são? O que o senhor comenta a respeito? Eu não tenho dúvida de que o principal impacto disso é que vai gerar um número recorde de candidatos, tanto a vereador, porque o partido político ele vai querer ter o maior número de candidatos possível, ele pode lançar até 150% de vagas que estão em disputa. Aqui em Porto Alegre são 36 vereadores, então o partido pode lançar até 54 candidatos. E todos os partidos tentarão ter 54 candidatos, não significa que conseguirão, Sim. mas tentarão. Se pudesse fazer coligação, o partido iria querer, muitos partidos tentariam ter um número, iriam ter como estratégia lançar um número menor de candidatos para dentro da coligação com outro partido centrar seus esforços em poucas candidaturas para poderem eleger seus filiados. Como não pode coligar mais, não há razão alguma para um partido lançar poucos candidatos. Eles vão tentar, todos eles tentarão ter chapas completas, nem todos conseguirão, mas será o objetivo. E isso também impactará na eleição majoritária, porque até a eleição passada, um dos atrativos que um partido pequeno, por exemplo, tinha para não ter um candidato majoritário era apoiar o candidato majoritário, por exemplo, do candidato à prefeitura, de um partido maior, em troca de ter uma boa coligação proporcional, uma coligação vantajosa para os seus candidatos a vereador. Como isso não está mais permitido ter coligação de vereador, os partidos têm menos atrativos para não terem candidatos à prefeitura. Então, eu penso que também terá o impacto de um número recorde de candidatos à prefeitura nos municípios. Eu tenho minhas dúvidas se isso beneficia quem já tem mandato, quem não tem mandato, porque nós temos pouca experiência. Me parece óbvio que beneficia os partidos que já têm uma certa tradição de ter lista própria. Tem partido que nunca montou lista própria, que sempre teve coligado, então tem menos experiência, porque não é fácil não é fácil montar uma chapa de candidato a vereador. Tem que convencer muitas pessoas a disputar um mandato eletivo, muitas dessas sabendo que tem chances muito remotas de serem eleitas, e há dirigentes partidários que estão acostumados a fazer isso há anos. Já há outros partidos que há anos lançam 1, 2, 3 candidatos para numa coligação maior poder eleger os seus filiados, e agora, como eles não têm experiência com esse tipo de eleição, eles vão ter mais dificuldades. Então, a gente vai ter que esperar, na minha avaliação, dia 15 de novembro, para a gente avaliar quem foi beneficiado com essa nova regra. E para o eleitor, alguma alteração que nós vamos ter efetivamente agora nas eleições de 2020, prazos que foram exprimidos ou foram alterados, né, em razão da biometria, nós já sabemos que não vai ser obrigatória, justamente porque muitos municípios ainda estavam em transição para conseguir cadastrar o seu eleitorado, né? Pelos municípios pequenos, em Porto Alegre eu desconheço qual é a porcentagem, né, de biometria, se for atingida, não, acredito que não, porque a população é muito maior. As alterações para o eleitor nas eleições de 2020. A questão da biometria, na verdade, a principal razão pela qual não vai ser. Não é que ela não vai ser exigida, ela não vai. Mesmo o eleitor que queira usar a biometria. Porto Alegre, por exemplo, na eleição de 18, a biometria não era obrigatória, mas quem quisesse votar com biometria tinha esse direito. Mas nessa eleição, a biometria não será utilizada, ou seja, todo mundo terá que votar com documento oficial com foto, pela razão de que o equipamento em que colhe a biometria do eleitor não pode ser limpado com álcool gel, porque se ele é limpado, ele para de funcionar. Então, o equipamento acabaria sendo um transmissor do vírus, né? Sim. Então, é por essa razão que não vai ser usada a biometria nessa eleição de 2020 em nenhum município.
E ainda não está definido, talvez o TSE estique o horário da votação, que sempre é das 8 da manhã às 5 da tarde. É possível que se vá até às 8 horas da noite, mas não está decidido ainda. É possível, mas aí não como regra, sim como orientação, que se estabeleça um horário especial para os grupos de risco. Ou seja, os jovens não vão estar proibidos de irem votar no horário que os idosos vão votar. Mas vai se orientar isso a princípio, para evitar, não só evitar aglomerações, mas como evitar principalmente aglomerações nos horários em que os grupos de risco vão votar. Mas isso ainda não está definido, porque isso entendeu-se que não precisava de projeto de lei, que o TSE pode, por resolução, estabelecer essa norma, e acredito que em breve o TSE deve editar isso. Inicialmente se pensou no Congresso em fazer o voto facultativo só para essa eleição, não foi aprovado. Chegou-se a apresentar uma emenda de fazer voto facultativo, que hoje é para quem tem mais de 70 anos, fazer para quem tem mais de 60, mas também não foi aprovado. Se pensou em fazer a eleição em 2 dias, mas também não foi aprovado, porque além de ser muito caro, porque quanto mais dias se tu aumentar a eleição em um dia, é um dia a mais que tem que pagar para os mesários, que não são remunerados diretamente, mas eles ganham vale alimentação. Os mesários que são, eles têm direito a folgar, eles têm direito a trocar, cada dia trabalhado eles têm direito a trocar por 2 dias de folga. Então, iria encarecer muito a eleição, fazer a eleição em 2 dias. Mas é possível que se faça a eleição num tempo maior de votação, justamente para evitar aglomerações. E com relação ao dito popular santinho, a cola eleitoral, aquela que é feita em papel, é feita em papel mais especial, maior, menor, enfim, ajuda, às vezes atrapalha, de fato, muitos deixam como se fosse lixo nas cidades, né, não recolhem, enfim, no dia da votação, então é aquela enormidade. Mas, de fato, a gente reconhece que muitas pessoas se utilizam daquilo como uma última propaganda, até mesmo para anotar os números, né, porque só para vereadores são 5 números, embora tenha ali a sigla do partido, o número do partido, né, mas tem mais outros 3 números. O senhor vê alguma discussão quanto à proibição, ou olha, nessa eleição, em razão da possibilidade de transmissão maior do vírus por meio do contato, né, com papel, o senhor viu alguma discussão quanto a isso, a não utilização? Não, talvez o que aconteça é os partidos, por estratégia, optarem menos por esse tipo de propaganda, mas não há razão para se proibir isso, porque os jornais impressos seguem sendo entregues em casa, as revistas. Não há razão para se proibir um material de propaganda impresso de ser entregue na rua. Talvez os partidos tenham mais dificuldade de conseguir convencer o eleitor a pegar Sim. um material de propaganda impresso. Mas não há razão para se proibir. Aliás, se tem algo na nossa legislação eleitoral que devia ser revista, é o excesso de restrição à propaganda de rua. Que não há democracia no mundo que restrinja tanto a propaganda de rua quanto a democracia brasileira. Eu acho que é uma questão para a gente repensar. Eu acho, inclusive, de constitucionalidade duvidosa, para dizer o mínimo. A lei proibiu o eleitor de expor a sua posição política na sua residência, de querer regulamentar tamanho de adesivo, tamanho de placa, Pintura também, né? Acho que pintura. São questões que eu acho que devem ser revistas, e eu, inclusive, acho que se o Supremo provocado fosse, deveria declarar inconstitucional essas regras, porque colocar um adesivo no peito dizendo que vai votar no candidato A é uma forma de liberdade de expressão. Eu sim. entendo que a liberdade de expressão tem que ter algum tipo de regulamentação, mas não uma regulamentação a ponto de que impeça o eleitor de se expressar. E De essa é tolher ele, uma. né? De De tolher o tolher, seu direito, né? exatamente. Então, eu penso que, pelo menos para 2022, deveria se pensar muito nisso. Até porque, justamente, como nós estamos num momento em que está se concluindo que entregar santinho, que entregar panfleto impresso gera um certo desconforto por conta da possibilidade do papel ser um transmissor do vírus. Por que proibir o outdoor? Por que proibir o muro da sua casa? Por que dizer o tamanho do cartaz que ele tem que colar na porta da sua casa? Por que impedir ele de colocar uma bandeira na janela da sua residência?
são regras que eu acho que nós devemos rever para as próximas eleições. O senhor comentou também uma outra situação que toda eleição acontece, que é a morosidade da justiça eleitoral. Muitos, não digo acho que quanto ao registro de candidaturas, mas outros feitos que acabam surgindo durante o pleito que são julgados às vésperas da data da eleição, às vezes até depois. Por que o senhor, ao que o senhor atribui essa morosidade, que é uma justiça especializada, né, é um ramo do Poder Judiciário que é especializado, o que o senhor atribui essa, às vezes, né, não vamos ser tão rigorosos, mas às vezes essa morosidade da justiça eleitoral? Olha, Carlos, eu não acho que a justiça eleitoral seja morosa, pelo contrário, eu acho que ela é bastante rápida. A questão é que o tempo da política é muito mais rápido do que o tempo do direito. Mais curto. Então, acaba dando essa sensação de morosidade. Aí eu retorno lá ao que nós conversamos no início. Um caso típico daquilo que nós pensamos que seria uma morosidade da justiça eleitoral, que é o candidato ser eleito com o registro de candidatura ainda não julgado pela justiça eleitoral. A gente pode pensar que isso é um sintoma de morosidade, mas eu, como advogado, a gente adoraria que um processo nosso fosse julgado em 2 instâncias em 45 dias, né? É o sonho nosso, Sim. quando ajuizar uma inicial hoje na Justiça Estadual e daqui 45 dias ele já está julgado em 2 instâncias. É algo Perfeito. Absurdamente rápido, digamos assim. Só que quando é uma eleição, a gente entende que isso é um sintoma de morosidade, porque como a eleição dura 45 dias, e se o candidato não tiver julgado, não tiver julgado em 2 instâncias até a data da eleição, ele vai para a urna, pode ser eleito, e se depois da eleição ele tiver o registro indeferido, tem que se realizar uma nova eleição, a gente acaba tendo essa sensação de morosidade. Aí o que eu penso que deveria ser feito para se resolver isso? Hoje, os partidos eles podem pedir o registro da candidatura até a véspera do início da campanha, ou seja, a eleição esse ano começa dia 27 de setembro, se no dia 26 de setembro o candidato quiser inscrever seu registro, no dia 26 de setembro ele pode. A lei expressamente autoriza ele, o que significa dizer, por óbvio, que o processo vai começar a tramitar só a partir do dia 27, que é exatamente o dia que começa a campanha. O que eu acho que deveria ser feito para evitar esse tipo de situação? Ok, se mantém a eleição em 45 dias, eu era contra, mas eu acho que a realidade provou que essa eleição, entre aspas, curta, é uma eleição que pegou. As pessoas não sentem falta, pelo que eu vejo, da eleição mais antiga. O que se poderia fazer? O que é essa eleição? Vai começar dia 27 de setembro, que esse ano por conta da pandemia, mas que pelo calendário normal começaria 16 de agosto. Faz o registro da candidatura em abril ou em maio, ou seja, separa o pedido do registro do início da campanha. Porque aí, quando a campanha começar, o candidato já vai estar, se não tiver com o registro julgado nas 2 instâncias, certamente já vai estar com o registro julgado na primeira instância. E aí nós vamos ter uma campanha que todos nós saberemos quem são os candidatos aptos ou não. Que eu concordo, é muito ruim quando você tem uma eleição em que há candidato subjúdice, ou seja, candidato com registro para ser julgado, não apenas pelo risco dele ser eleito e ter que anular os votos e fazer uma eleição nova, mas também pelo risco do eleitor deixar de votar nele, que eventualmente ele é um candidato elegível, mas há uma dúvida sobre isso, o adversário bate muito nessa tecla de ficar alertando o eleitor, votar no fulano de tal é jogar o voto fora, aí quando vê o candidato que era elegível, perde a eleição porque o eleitor, com medo de ter que votar num candidato inelegível, acabou votando no adversário. Então, eu penso que a forma de resolver isso era separar os pedidos do registro do início da campanha. Penso que se perdeu uma oportunidade agora com a pandemia, porque acho que se poderia trocar a data da eleição, mas manter as convenções para julho e agosto, mas se entendeu de trocar as convenções juntos. Então, ainda que fosse uma justiça eleitoral muito rápida, não conseguiria, digamos, saciar esse nosso desejo como eleitores e como pessoas que gostam de política de acompanhar uma eleição sem essas questões. Uma eleição mais limpa, né? Uma eleição mais sem dúvidas, porque, de fato, o senhor salientou algo também que é primordial. O tempo do direito não é o mesmo tempo dos fatos. O tempo dos fatos ele transcorre de maneira mais célere com as redes sociais. Isso
bom, cada vez é hiperacelerado, né? É essa hiperaceleração que nós vivemos. E o tempo do direito, não só por causa da tramitação normal, mas por conta da constitucionalidade daquilo que tem que ser levado em consideração sob hipótese de termos até uma nulidade verificada. E isso que o senhor colocou também, é importante que a população entenda essa diferença para não ser também prejudicial ao candidato que às vezes consegue ter reconhecido aquela sua candidatura, ter o registro homologado, enfim, mas que pode ter impactado na votação, pode ter impactado nas ideias que ele vinha trazendo e acaba gerando esses efeitos na eleição propriamente dita. Por fim, doutor, já estamos ali com um tempo razoável da nossa conversa, eu queria que o senhor, se pudesse, contasse alguma experiência que o senhor teve, algo inusitado nesse tempo de labuta que o senhor tem na área do direito eleitoral, para que nós encerrássemos essa nossa conversa. Bom, Carlos, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar contigo, com os teus seguidores no Facebook. Eu penso, enfim, não tenho grandes causos para contar, até porque os melhores causos nós advogados somos impedidos de contar pelo conta do sigilo. Mas eu quero contar que não é um caos, que é uma questão de nós advogados sabermos que no mundo que nós vivemos hoje, nós temos que estar, nós temos que estar atuando em conjunto, não só com a equipe jurídica, que a gente faz parte, mas também com a equipe de comunicação e com outras equipes. Eu dou um exemplo num caso que eu tive recentemente, de uma fake news contra uma cliente que estava sendo divulgada na internet, e aquilo estava atingindo um público muito grande daquela fake news. E aí nós entramos com uma liminar para retirar aquele conteúdo falso do ar, ganhamos, mas eventualmente a gente poderia pensar que tá grande coisa que ganhamos a liminar, porque afinal muitas pessoas já viram a mentira, ninguém vai ler a tua liminar, a liminar era só para o ego do advogado ficar feliz e ganhar uma liminar. Sim. Mas aquela liminar permitiu que a notícia verdadeira fosse divulgada no jornal de grande circulação aqui de Porto Alegre. E ao fazer a notícia verdadeira chegar no jornal de grande circulação de Porto Alegre, a gente nunca vai ter como atingir 100% das pessoas que viram notícia falsa, mas a gente com certeza consegue fazer com que muitas mais pessoas tenham acesso à notícia verdadeira do que as que tiveram notícia falsa, quando a gente consegue fazer uma decisão judicial favorável ao nosso cliente, repercutindo em um grande meio de comunicação. Eu digo isso até porque participei de alguns seminários em que alguns juízes do TRE diziam isso, mas para que vocês vêm para o liminar para tirar conteúdo do ar? Todo mundo já viu, eu vou dar o despacho hoje, já passou 24 horas é uma eternidade. Eles têm que se entender que uma decisão judicial ela serve como uma confirmação da veracidade ou da inveracidade daquilo que está sendo divulgado. Que muitas pessoas compartilham mentiras de boa fé, elas veem algo mentiroso pela internet e compartilham. Quando elas têm acesso à informação de que o Poder Judiciário disse que aquilo que elas assistiram era algo falso, elas acabam tendo consciência de que aquele contentório contra o candidato que estava sendo espalhado era falso, e isso acaba tendo um impacto positivo na eleição. Então, eu penso que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo que nós, advogados, temos que saber que nós temos que não apenas entender um pouco de comunicação, e você que é um organizador de lives demonstra que é alguém que entende bastante de comunicação, tanto que está aqui utilizando essa ferramenta de comunicação moderna para se comunicar, mas principalmente atuar em conjunto com as pessoas que são especializadas e que têm a tarefa de levar a comunicação dos nossos clientes adiante. Doutor, teremos outros tantos temas para conversar. Já lhe convido, então, antecipadamente para uma próxima oportunidade, né? Talvez depois, né, das eleições nós podermos comentar se de fato teve algum efeito ou não. E quero novamente lhe agradecer por ter aceito o convite. Sei, né, de todos os seus compromissos, principalmente nesse período, né, na área do direito eleitoral. Então, eu lhe agradeço pelo convite, lhe agradeço pela atenção e
Estamos, então, encerrando por hoje. Agradeço a todos que estiveram conectados, nos assistindo. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Forte abraço. Muito obrigado.